Olá, amigos do canal, tudo bom? Queria muito ter feito uma live com vocês hoje pela manhã, mas recebemos visita, pessoal de São Paulo passou por aqui e isso nos tomou tempo. Acordei 5h30 da manhã no objetivo de fazer a live, fui cuidar dos afazeres, mas não deu. Quando eu fui ver já era 9 horas da manhã e eu não tinha feito nada e as pessoas já estavam chegando, enfim, não deu. Vida na roça é meio corrido, né? Porque o assunto pede, né, que eu fizesse uma live. Não estou fazendo uma live agora, são 16 horas e 50 minutos, porque minha internet está oscilando muito. Então eu vou gravar o vídeo e enviar, né, porque a internet ela está caindo, está voltando, choveu muito aqui hoje, e eu creio que seja em função disso. A minha internet é via rádio, né, então é meio complicado. Bom, o clima está muito tenso, né? É a questão envolvendo aí o Oswaldo Eustáquio. Eu não vou tratar de outro assunto nesse vídeo, tá? Vou tratar única e exclusivamente desse tema envolvendo o Oswaldo Eustáquio. Bom, antes, porém, eu quero deixar bem claro que eu vou relatar os fatos, vou mostrar o que está acontecendo e durante esse processo faça você mesmo o seu juízo, né, de valor, enfim, o seu julgamento, tá? Eu vou ser o mais imparcial possível, vou passar as informações conforme elas estão aparecendo para nós, tá? Todavia, ao final, como esse aqui é um canal de opinião, eu darei a minha opinião, tá bom? Antes, porém, eu gostaria de falar para você da minha livraria. Eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Tem promoções ali do Oswaldo, do Olavo de Carvalho, tá? Promoção muito boa, inclusive com frete grátis para algumas regiões, tá? São 2 livros na promoção e tem lá embaixo também, logo abaixo desse link, uma seleção do que tem disponível do Olavo de Carvalho, inclusive incluindo combo de 2 ou 3 livros, tá? Vá lá e dê uma olhadinha. E eu selecionei para vocês também eu fiz uma seleção de leitura, uma biblioteca ali própria minha, dos livros que tratam da desinformação. Por incrível que pareça, a guerra de informação é a batalha do momento, é o que está sendo travado, tá? Nós tentando, através dessas mídias sociais, que estão a todo custo tentando nos calar, tentando falar a verdade, enquanto a mídia deturpa a verdade. E quem luta pela verdade acaba ficando como um mentiroso. O próprio caso do Oswaldo Eustáquio, ele já está, ao meu ver, olha eu aqui opinando antes da hora, repleto de desinformação, né? Por todos os lados. E é importante que você tenha esse conhecimento acerca de desinformação, porque você detecta antes que algo está errado aí, né? Talvez não saibamos ainda o que exatamente, mas alguma coisa não se encaixa e há alguém sim prestando o papel de desinformar, e dentro da direita conservadora já dei um pitaco aqui acerca da minha opinião. O link está aqui embaixo na descrição, né? Vamos lá? Gente, é o seguinte, vou tentar narrar aqui com as minhas palavras, não vou pegar nenhuma reportagem, o que aconteceu com Oswaldo Eustáquio, né? Surgiu a notícia, ninguém sabe como, né, de que ele havia sido levado para o hospital em Brasília. Não vou nem lembrar o nome do hospital, mas todavia, ele está preso, né, na verdade ainda está, pelo inquérito ilegal do Alexandre de Moraes, e aí surge a notícia de que Oswaldo Eustáquio estava no hospital de trauma, né, devido a um acidente na cela. Até aí tudo bem. As coisas já começam a ficar nebulosas aí, né? Mas sigamos em frente. A esposa dele vai até o hospital, acho que é de base, em Brasília. Logo que ela sabe, por volta das 19h30 ela chega lá e ela tenta ter informações, tenta acessar o marido, ver o marido, saber o que aconteceu. Ela não consegue. Mais tarde, por volta das 23h30, a Bia Kicis chega, né? E a Bia Kicis então consegue ali obter algumas informações, porque ela é deputada, ela tem livre acesso, né? Deputada federal, ela conseguiu então, não sei se viu o Eustáquio, mas ela postou nas redes sociais dela. Todavia, ela conseguiu obter informação, né? Ao que parece ali, o Oswaldo Eustáquio não estava se alimentando por opção dele há 5 dias. Talvez por uma greve de fome,
talvez com medo de ser envenenado, ninguém sabe ao certo. O que vale ressaltar é que da outra vez ele ficou 3 dias sem água, né? Não deram água para ele, ele teve que tomar água, acessar água da privada para tomar ali da cela, né, da própria cela. Para você ver como esse tratamento dessa ala da Polícia Federal, que é aliada a Alexandre de Moraes, age, né? Bom, voltemos ao caso. Parece que a informação que saiu, né, eu tenho que falar parece, né, o que se diz por aí, é que o chuveiro lá parece que estourou e começou a vazar água de forma incessante, inundando a cela, e ele pisou na privada, ninguém sabe se com os pés descalços ou com os pés calçados, ninguém sabe ao certo. Ele sobe então na privada para acessar a altura do chuveiro e estancar esse vazamento que havia, né? Tentar consertar o problema. E nisso, a informação que nós temos, tá? Não quer dizer que eu acredite nela, né? Mas vamos lá. Ele escorrega e bate ali, né? Com as costas na privada, parece que fratura ali a quinta vértebra, e a informação que se tem é que ele está paraplégico. Essa informação que nós temos. Se ele vai superar isso, se é possível uma cirurgia, se com fisioterapia ele melhora esses movimentos, ou se é definitivo, ainda não sei, ainda não sabemos, porque essa informação não saiu, tá? Então essa é a situação de momento. Bom, existem aí as coincidências, né? Quando o povo resolve ir para as ruas, né? O Alexandre de Moraes, assim que começa a hashtag dia 22 vai ser gigante, foi lá na sexta-feira ainda, tá? O Alexandre de Moraes determina a prisão dele, né? Os motivos da prisão dele vão ser bem tratadas aqui quando eu passar o vídeo da Damares, quando eu passar a nota do Ministério da Damares, né? Enfim, a gente vai tratar desse tema, então não vou entrar nesse tema agora. A questão toda são as coincidências, né? Então o Alexandre de Moraes manda ele ir preso justamente quando esse movimento se fortalece. Ok. Um dia antes do pessoal ir para as ruas, portanto no dia 21, e foi às 15h30 parece, que aconteceu o acidente lá na Papuda, né? No presídio de Brasília, presídio federal, com o Oswaldo Eustáquio. Então, um dia antes, portanto no dia 21, acontece esse acidente. Vamos tratar isso dentro do campo das coincidências. Não quero aqui interferir em nada na maneira que você vai pensar. Apenas coincidência, né? O fato isso é fato, não é coincidência, e já é uma opinião também, que o Oswaldo Eustáquio não deveria estar lá. Não porque ele infringiu ou tem infringido, né, a questão das regras da tornozeleira. Não, desde o início, né, o processo todo é um processo viciado e ele não deveria estar preso. É um processo todo ilegal. Mas sigamos em frente. Talvez o vídeo fique longo, tá? 8 minutos, eu nem peguei a fala da Damares ainda. E aí o resultado que nós temos é esse, né? O povo já estava disposto a ir para as ruas. E aí, acontecendo isso ontem, dia 21, hoje parece que nós temos um estopim. Esse estopim, ele está funcionando como uma motivação. No que isso vai dar ao final e ao cabo, eu não sei dizer. Mas assim, que há uma revolta muito grande, há uma revolta por parte dos conservadores, há uma revolta por parte de quem, às vezes nem conservador mas luta por justiça, né? Tem sede de justiça, e é claro, como sempre acontece na direita, né, acontece os rachas, né? Agora, por que os rachas acontecem, a gente vai tentar entender. Eu vou transicionar a tela aqui para o vídeo que a Damares fez, né, e colocou no Twitter, dando aí as explicações dela, tá? E depois a gente volta e lê a nota que ela apresenta. Só um minuto. Com o jornalista Oswaldo Eustáquio na prisão. Então, logo nós tomamos conhecimento, nós tomamos providências. Inclusive, tem uma sessão de ministério dentro do hospital, desde cedo, com a família e com o advogado dele acompanhando tudo. E a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos já começou a trabalhar e a Secretaria Nacional da Proteção Global também. Nós queremos a apuração do que
de fato aconteceu com o jornalista na prisão e nós vamos acompanhar isso até o final. Mas quero aproveitar aqui para registrar que todos nós do Ministério estamos torcendo para ele ficar bem. Estamos torcendo por sua saúde e nós vamos acompanhar também exigindo o melhor tratamento médico neste momento. Mas deixa eu aproveitar e esclarecer alguns outros fatos. Há uma insinuação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso porque o nosso ministério comunicou à justiça a ida dele lá na sede. Isso não procede. Há também aí uma insinuação que foi o ministério que convocou ele para uma reunião. E isto também não procede. Quem solicitou uma audiência com o ministério foi o jornalista Oswaldo Eustáquio. E nós hoje fizemos uma nota provando tudo, com todos os documentos e data e de forma cronológica. Por favor, acessem a nossa nota agora e vejam os documentos. Antes da audiência, o Ministério solicitou dele uma autorização judicial. Como ele não apresentou a autorização judicial, o Ministério se ofereceu para ir na casa dele, fazer presencial na casa dele, mas ele insistiu que fosse no Ministério. De manhã, do dia da audiência marcado, como o documento não chegou, o Ministério mandou um e-mail cancelando. Por favor, acessem nossa nota e vejam lá o cancelamento. E na mesma manhã, preste atenção, o Ministério faz 2 documentos para a Justiça, perguntando à Justiça se podia atendê-lo e pedindo autorização para a Justiça. Mas foi de manhã. Ele chega tarde no Ministério, às 16 horas, sem autorização. E ninguém do Ministério falou com a Justiça tarde. Esse documento foi de manhã. Ninguém do Ministério informou a Justiça que ele estava lá dentro. Na verdade, quem informou publicamente que ele estava indo para o Ministério foi a assessoria de comunicação dele por meio de Twitter. Bem, que tudo isso fique esclarecido. Mas mesmo lá no nosso Ministério, sem autorização, ele foi ouvido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. E tudo que ele solicitou está sendo analisado e documentos estão sendo expedidos. Gente, vamos restabelecer a verdade? Leiam a nossa nota, vejam todos os documentos. Nós não informamos ao juiz ou à justiça de que ele estava no Ministério. Gente, vocês acham que o Ministério colocaria em risco a vida de uma pessoa que estaria lá dentro pedindo socorro? Não é desta forma que o Ministério trabalha. Vamos restabelecer a verdade? Leiam todos os documentos que estão anexos à nossa nota. E aqui, ó, aqui na nossa rede social, você vai saber onde encontrar a nossa nota. Gente, mais um detalhe. Também estão falando que a gente protege uns e não protege outros. Estão falando que nosso ministério deu proteção à companheira da vereadora Marielle. De fato, isso aconteceu em 2018. E nós não fazemos isso, damos proteção a um e não a outro. O Ministério trabalha conforme está estabelecido em lei. Nos acompanhe, vamos estabelecer a verdade. A quem interessa tanto nos dividir? A quem interessa tanta mentira? Bora, gente, acompanhe o trabalho do Ministério, da nossa assessoria, da Secretaria e da Ouvidoria. Que Deus abençoe o jornalista Oswaldo e sua família. Bom, o microfone tá ok? Vocês viram aí, né, pessoal? A ministra faz então a sua declaração, né? Tem alguns pontos aí que devem ser ressaltados na fala dela, não é uma opinião ainda, né? Que é a questão de que ela quer que a verdade seja dita, né? A quem interessa esconder a verdade, né? Ela explica ali, né, em pormenores, o que está acontecendo, dá o ponto de vista do Ministério e dá o ponto de vista envolvendo o Oswaldo Eustáquio, principalmente no tocante à autorização judicial. Anote isso, no tocante à autorização judicial, que o Ministério dela cobra, né, por e-mail do Oswaldo, que ele tenha uma autorização.
Como ele não apresenta essa autorização, então eles cancelam. E mesmo assim o Oswaldo vai. Só que eles cancelam oferecendo ao Oswaldo o direito de ir à casa dele, né? O representante do ministério ir à casa dele. E ele se recusa. Só que ela mostra, né? Boa parte, todos os e-mails, ela mostra por parte do ministério, mas ela não mostra do Oswaldo. Né? Então, essa recusa, ela não mostra, ela apenas comenta, né? Ela mostra o Twitter do Oswaldo, ela mostra vários prints ali, mas a recusa dele, ela não mostra, isso me chamou a atenção. E por fim, né, ela apresenta aí um link, né, e pede que as pessoas vá lá verificar essa nota, né? Essa nota eu fui, tive o trabalho de verificar, e essa nota dá visão exatamente ao que ela acaba de falar, né? Não muda muito, é um resumo. Eu achei que nessa nota eu ia encontrar os e-mails trocados, essa coisa toda, né? E não foi isso que eu vi. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá aqui a nota na tela para vocês, né? Nota sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio. Não é uma nota muito extensa, então vou lê-la para vocês, tá? Diante das informações divulgadas nos últimos dias, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, esclarece cronologicamente a atuação relacionada ao caso do jornalista Oswaldo Eustáquio. 1. No último dia 23, Oswaldo Eustáquio Filho apresentou demanda de ingresso no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos por meio do portal gov.br. Nesta mesma data, a equipe técnica federal, né, cadê aqui, responsável pela triagem dos casos, manteve contato telefônico com o demandante para obter informações adicionais que possibilitassem avaliar o cumprimento de requisitos para o ingresso no programa. 2. Tendo recebido do jornalista a informação de que esse se encontrava em restrição de liberdade, a referida equipe deu ciência do fato de Coordenação Geral da Proteção, deu ciência do fato à Coordenação de Proteção à Testemunha e a Defensores dos Direitos Humanos e adotou as medidas legais cabíveis. Não dão detalhes, né? Apenas adotou as medidas legais. 3. No dia 25/11, o jornalista solicitou um e-mail enviado às 18h16. Vamos clicar aqui nesse e-mail, ver o que aparece. Solicitou em um e-mail, né, uma audiência com a ministra Damares Alves, segundo ele, para relatar a maior violação dos direitos humanos contra jornalistas no Brasil. Essa nova solicitação foi respondida por e-mail, com a marcação de audiência virtual para o dia 14. Tá, vamos ver aqui. Então tá aqui, Regiane Pereira do Nascimento, de Oswaldo Eustáquio, enviado para o Ministério, né, pedido de agendamento. Ok. Olá, diz aqui o Oswaldo. Gostaria de marcar uma agenda de caráter de urgência com a ministra Damares para relatar a maior violação de direitos humanos contra jornalistas no Brasil. Também para tratar de assuntos dos presos políticos que o Brasil mantém através de inquéritos constitucionais. Aqui é algo interessante. Oswaldo não está preocupado apenas com ele, né? Mas com outros presos, segundo ele, políticos. O pedido de agenda também foi feito pelo WhatsApp através da assessora Camila. Aí ela assina, né? Aí, deixa eu ver aqui, a assessora Camila é a mesma coisa, né? Porque o e-mail se repete, Tá, voltemos então para a nota. Então a nota aqui fala que essa solicitação foi respondida por e-mail. Vamos ver esse e-mail? Vamos acompanhar passo a passo para que é importante que entendamos, né, o que de fato está acontecendo. Então tá aqui a resposta para Oswaldo Eustáquio por parte do Ministério. Prezados, né? Você vê que já é uma resposta que parece ser genérica, né? De ordem da ministra do Estado da Mulher, quer dizer, ela passou essa ordem, né? Senhora Damares Alves, confirmamos agendamentos de reunião por videoconferência com o senhor Oswaldo Eustáquio, conforme abaixo. Ok, então o que a ministra falou lá, ela não mostrou, mas aqui a gente está confirmando. Eu estou vendo isso junto com vocês, tá? Eu não havia clicado nos links, estou fazendo junto. Né? Pauta, violação dos direitos humanos, e quem vai participar o Ministério da Defesa, do Estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares, o secretário, né, adjunto da Proteção, o senhor Eduardo Melo, e o consultor jurídico, o senhor Tiago Gonçalves. Oportunamente disponibilizamos o link para acesso à sala de reunião virtual. Então foi marcado então uma reunião de acesso, né, virtual, não presencial, confirmando o que disse lá a ministra.
Esse e-mail ele é do dia 25 ou 23, cadê a data? Na 11/12, às 8h40, foi 11 do 12, tá. No dia 14 então, né, portanto 3 dias depois, seria marcado essa videoconferência. No dia 25 de novembro, antes... Ah, tá, é a resposta. Aqui é a resposta daquele e-mail que eu já li. Tá, vamos continuar aqui então. Já li os e-mails, né? Foi marcado então às 18 horas do dia 14. 4. Para evitar a exposição do requisitante, e preservar o sigilo das informações prestadas e evitar a quebra da prisão domiciliar, né, a qual ele estava submetido, o Ministério decidiu que o encontro deveria ser presencial e no domicílio dele. Vamos ver aqui então. Está aqui um e-mail do mesmo dia 14, tá? Às 14h44. Portanto, neste dia, às 18 horas, seria a reunião e o Ministério entra em contato antes, né, dizendo: Senhor Oswaldo, considerando o ofício número tal de 27 de novembro de 2020, em que este Ministério solicita ao Senhor a indicação da data e hora para que fosse recebida por este Ministério, conforme documento em anexo, considerando a ausência de indicação de dia e horário por Vossa Senhoria, isso não ocorreu, assim, resposta ao ofício tal de 27 de novembro de 2020, considerando o atendimento de Vossa Senhoria, conforme o documento anexo, aqui são as considerações, né? Aí diz: informo que a reunião virtual agendada para a data de hoje, às 18 horas, será reagendada e convertida em reunião presencial, motivo pelo qual, respeitosamente, solicito a indicação de data e hora para, caso Vossa Senhoria considere pertinente, a equipe deste Ministério desloque ao seu domicílio para a realização da agenda. Então, até aqui, a gente vê que a thread, né, a sequência dos fatos, bate com o que disse a ministra, né? Então, vamos lá. E a partir daí, em diversas oportunidades, solicitou que a oitiva ocorresse na residência do jornalista. Continua aqui, né? Portanto, o Ministério com seu e-mail dizendo aqui, ó, e a partir daí, em diversas oportunidades, nós tentamos que essa oitiva ocorresse na residência do jornalista. Tá bom. Ponto 5. Às 15h02 do dia 14, Oswaldo Eustáquio foi enfático e afirmou que o encontro deveria ser no Ministério, sabendo de sua prisão domiciliar e para evitar que ele descumprisse essa determinação, mas, ao mesmo tempo, garantir a ele o direito de ser ouvido. O Ministério solicitou um e-mail enviado às 17h42 daquele mesmo dia, às 14h. Vamos lá, vamos ver esse e-mail aqui, se aqui tem um e-mail do Oswaldo Eustáquio sendo enfático. Vamos lá. Lembrando que a ministra não apresentou, tá, este e-mail enquanto ela fez o vídeo. E aqui, ó, a gente vê que o e-mail em que ele foi enfático não está. Por que eles não mostram? Ele mostrou o e-mail dele solicitando, mas não mostra o e-mail dele sendo enfático, né? Curioso. Fato curioso, né? Em complemento à correspondência eletrônica enviada nessa data, por meio da qual agendou-se o horário de reunião, a saber, dia 15/12 às 16 horas, solicitamos o envio do documento emitido pelo Supremo Tribunal Federal que autorize a locomoção de Vossa Senhoria até aqui as dependências desse Ministério, tendo em vista ser fato notório a prisão domiciliar do senhor. Reiteramos que esse Ministério permanece à disposição para enviar representantes em domicílio. Aqui eles repetem, né? Ó, se você quiser, a gente manda uma equipe até aí, tá? Para te ouvir, com finalidade de ouvi-lo em data e horário oportunamente combinados, tá? Então, teve uma coisa que me chamou a atenção no vídeo e aqui na matéria também, né? Nessa thread aqui, nessa sequência do próprio Ministério, eu tenho percebido, então, deixa eu mostrar minha câmera aqui, que o Ministério não tem apresentado esse e-mail que ele insiste. A Damares fala, o documento aqui também fala, né? Mas a gente não vê o e-mail dele insistindo. Apenas fica registrado aqui, né? Como algo, no mínimo, incoerente por parte do Ministério, tá? E não por parte do Oswaldo. Ponto 6. Como o documento de autorização judicial não foi apresentado, às 14h43 do dia 15 foi encaminhada a mensagem eletrônica cancelando o encontro presencial no Ministério. Vamos ver então o cancelamento. Ela mostra lá no vídeo, mas vamos dar uma olhada, né? Tá aqui, né?
tendo em vista a sensibilidade da sua demanda concernente à eventual saída de domicílio sem o prévio comunicado e autorização do juízo competente, informamos que, por precaução, o senhor nos encaminhe cópia do documento autorizativo e, sem embargo disso, ainda oficiaremos as autoridades competentes com solicitação de orientações de procedimentos para receber nesse Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Antes do exposto, a reunião agendada para a data de hoje, às 16, está cancelada até o recebimento das orientações da apresentação pelo senhor da autorização judicial para o deslocamento. Então, estando ele com a tornozeleira eletrônica, né, no pé, ele não poderia se locomover sem a devida autorização judicial. Já falaremos sobre essa autorização. Então, o Ministério de fato cancelou, né? Confirmando o que diz aqui então a ministra. Sigamos em frente para ir aqui, né? E novamente ofereceu a ele a oportunidade de ser ouvido em casa. De fato está lá no e-mail, eu acabei de fechar, mas está embaixo no rodapé. Ainda assim, não acolhendo todos os e-mails e tentativa de realização da oitiva na residência, o requisitante, jornalista e seu advogado compareceram ao gabinete do Ministério às 16 horas do dia 15. Então era o horário que havia sido marcado. Eu nem percebi ontem, né? Mas ele apareceu lá às 16 horas, tá? Antes, a assessoria do Oswaldo Eustáquio publicou em rede social que ele estava a caminho do Ministério. Aparece o Twitter dele lá no vídeo e aparece o Twitter dele aqui, ó. Tá o link aqui do Twitter, vamos ver se apagaram. Não, está aqui, ó, né? O Oswaldo fez um Twitter dia 15 de dezembro, não está falando a hora, por incrível que parível, normalmente o Twitter faz isso. Mas está aqui, ó, o Twitter dele dizendo, né, no dia 15, que ele estava a caminho do Ministério dos Direitos Humanos em Brasília. Deixa eu ver se tem detalhes aqui. E normalmente não mostra a hora, mostra só a data. Ok, até aqui as informações, elas batem. A assessoria do Oswaldo Eustáquio publicou, tá? Ou seja, foi a própria assessoria do jornalista que anunciou publicamente aí do local. Até aí tudo bem. 7. Mesmo sem a devida autorização, né, e por insistência de sua defesa, o Oswaldo foi ao final atendido, né? Então houve alguma insistência ali, mas ele conseguiu atender, prestar o atendimento. Ainda nas dependências do Ministério, pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Narrou o que se propôs e o órgão, o Ministério, tem dado encaminhamentos às solicitações formuladas na audiência. Tem dado encaminhamento, normalmente isso não é público mesmo, diz o Ministério que está trabalhando e cabe a nós apenas acreditar, porque o Ministério optou por não entrar nesse assunto, né? Item 8. Em momento algum, o Ministério comunicou ao Judiciário sobre a presença do requisitante nas dependências do Ministério. Né? De fato, fica difícil saber, porque se esse comunicado ao Judiciário foi feito, ele foi feito de forma sigilosa, né? Então não tem nem como saber. Fiquemos então acreditando aqui no Ministério, não é mesmo? Vamos usar a nossa boa fé. O que de fato ocorreu é que previamente ao comparecimento de Oswaldo Eustáquio no Ministério, ainda pela manhã, às 11h43 daquele dia 15, ou seja, bem antes do comparecimento dele, que ocorreu às 16 horas e já com audiência cancelada, né, 2 ofícios foram encaminhados, um ao STF e outro à Vara de Execução Penal. Então, quer dizer, eles dizem aqui que não comunicou o Judiciário, mas eles fizeram um ofício consultando. Não comunicou, mas consultou. Né? Para mim, acaba dando na mesma, mas vamos ver aqui o ofício que foi enviado ao STF. O ofício que foi enviado ao STF dá conta de que senhor ministro Alexandre de Moraes foi enviado diretamente, né? Realmente está aqui a data do dia 15 de dezembro. Vamos ver que tipo de assinatura tem aqui. É uma assinatura digital, tá aqui, ó, tá? A autenticidade do documento pode ser conferida, tá? Então tem uma assinatura digital. Deixa eu ver aqui a data, 15/12 às 11h44, tá? Esse documento ele foi assinado eletronicamente. Como tem um link aqui, isso aqui não foi alterado, tá, gente? Temos que confiar, tá? Porque é algo que está lá no sistema digital de ofício, com código de barra e tudo. Não tem como a gente falar que isso foi, de alguma maneira, né, alterado. O que me chamou a atenção, eu já tinha olhado isso aqui, é essa data de 22/12, que é hoje. Mas eu acho que foi a data que entraram no sistema para emitir esse documento, tá? Porque fica lá, ele tem um registro, um código de barra, um ofício. Então entraram lá hoje para emitir o documento, tá? Mas a data
Tá aqui dia 15 e a assinatura bate dia 15, né? O que diz? Excelentíssimo senhor ministro Cabeça de Piroca, cumprimenta cordialmente, aí vem toda aquela encheção, né? Informamos, vou aqui pro item 2, informamos que toda aquela enche linguiça, né? Informamos que a última solicitação do requerente recebeu um pré-agendamento para esta data às 16 horas. 3. Todavia, considerando-se que o requerente responde a inquérito do Supremo Tribunal Federal e encontra-se em prisão cautelar domiciliar, foi a ele informado que somente seria recebido neste Ministério à vista da apresentação de autorização expressa da autoridade judiciária competente. Então, beleza. Não precisamos ler, né? O que diz aqui, fala inclusive do horário, né? Diz que não comunicou, mas falou que ele tinha um agendamento para 16 horas, né? Então disse que não fez, mas acabou fazendo, né? Não de forma direta, mas de forma indireta. E aí diz aqui, diante do exposto em que peça a competência dessa pasta, quanto a registro de violações de direitos humanos e com o intuito de evitar possível desconforto institucional, comunicamos o ocorrido a Vossa Excelência e respeitosamente, solicitando fortar-se a autorização dessa e corte para o deslocamento do requerente, né? Então eles informam aqui, né, que ele tinha interesse de ir lá e que aparentemente ele ia e solicitam autorização. O STF e outra vara de execução penal. É o mesmo conteúdo. O objetivo era saber se havia autorização para o deslocamento de jornalistas do Ministério e indagar como proceder caso ele comparecesse, justamente para proteger os seus direitos, além de evitar eventual desconforto institucional. Todo este procedimento foi comunicado ao jornalista no mesmo e-mail em que foi informado o cancelamento ainda pela manhã. Pronto. 9. Dias após esse encontro, no dia 17/12, ele foi preso. Segundo informações divulgadas na imprensa, por um histórico de violação à prisão domiciliar, prisão esta que o Ministério tentou evitar desde o princípio, desde o primeiro pedido de audiência. Tentou, mas não conseguiu, né, senhora Damares? Tentou, mas não conseguiu. Bom, aqui também, estava ressaltando isso aqui, você não tem informação de que o STF respondeu, dizendo sim ou não, tá? Então fica no ar, assim como o e-mail dele insistindo para ir lá, né? Como fica no ar também a resposta do STF. Eles não falam aqui que resposta o STF deu, se de sim ou de não. Mas depois eles falam que ação o STF tomou, né? Item 10. Às 20h30 dessa segunda-feira, dia 21, o gabinete ministerial foi oficialmente comunicado que o senhor Oswaldo Eustáquio Filho sofreu um acidente dentro da... Aí aqui vai falar da questão que eles estão cuidando, enfim. Então, aqui eu termino a leitura, o vídeo da Damares e a leitura, né, desse texto. O vídeo tá maçante, já tá com meia hora, mas é importante que nós discorramos sobre isso, tá? É muito importante. Ok. Debaixo do vídeo da Damares, se eu voltar aqui, debaixo do vídeo da Damares, olha o que nós temos aqui. Me desculpe, Damares, mas o mal já está feito, que nem eu falei, né? Tentou evitar, mas não conseguiu, né? Debaixo tem aqui, ó, nós estamos em guerra contra o mecanismo, né? Que é Humberto Agajor, né? Diz, ministra, e esse documento que está rolando de um lado para o outro nas redes sociais, que dá conta de que o Oswaldo Eustáquio foi até o Ministério com autorização judicial, e a ministra e o ministros supremos deuses sabiam disso, e por que mesmo assim o jornalista foi preso? Tá, aí a gente vai clicar aqui e dar uma olhada neste documento. Parece que eu tenho ele no meu WhatsApp, né? Ofício, né, dia 15 de dezembro, tá? Tem aqui as devidas, os devidos registros, tá? Governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, né? Então havia um ofício, e nesse ofício a juíza de direito da vara de execução penais, né? Ela diz o seguinte, ó. Senhora juíza, cumprimentando-a cordialmente, aqui ele está pedindo, né? Cumprimentando-a cordialmente, informe que no dia 15 às 12h17, o advogado do monitorado do Oswaldo Eustáquio Filho entrou em contato com a central de monitoração através do atendimento telefônico 0800 e solicitou autorização para o seu cliente comparecer a uma audiência com a sua excelência ministra Damares Alves. A solicitação foi atendida e foi informada que o monitoramento deveria trazer ressalvas de comparecimento no prazo de 24 horas. Respeitosamente, assina Cláudio Simões dos Santos. Então ele está notificando, né? É uma notificação para a Leila Cury,
que é a juíza de direito. Então ele está notificando que o sistema a central de monitoração permitiu que durante 24 horas ele pudesse fazer isso. Como isso funciona, gente, eu não sei. Tá? Se a central tem autorização para dar, liberar esse acesso, enfim, se, né, ele só sei que está comunicando aqui a juíza, né? Deixa eu ver aqui se esse documento, vou mudar a tela aqui, deixa eu ver se esse documento, só um minutinho, deixa eu ver se esse documento, deixa eu procurar aqui, se esse documento está no meu WhatsApp com as outras páginas, porque tem mais páginas, tá, gente? A Juarita tem me ajudado muito aqui com documentos, e eu acho que esse documento está no nosso grupo aqui, pelo menos, alguma coisa do tipo. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Não, só aparece essa página mesmo, é essa página mesmo, né? Então, o que acontece? Há uma autorização, há uma comunicação e há uma autorização da central de monitoração, tá? Eu não quero aqui entrar, me aprofundar se a central de monitoração tem ou não autorização para liberar aqui o Eustáquio, liberar as 24 horas para o Eustáquio e Oswaldo Eustáquio ir até o Ministério da Damares e depois voltar e aí criar uma ressalva dentro do sistema que nesse período, né, ele pediu uma autorização e ela foi atendida, né? Eu não sei se eles podem fazer isso, mas eles fizeram. Tá aqui o documento. Eles fizeram. Então aqui já há uma contradição com o que diz a Damares. Contradição em parte, né? Por quê? Porque a Damares diz que consultou o STF e a vara de execução penal, né? Mas se você olhar aqui, veja bem. Se você olhar aqui, ó, olha meu mouse aqui, ó, juíza de direito da vara de execução penal. A Damares diz lá atrás que consultou a vara de execução penais, né? E ela não coloca nem a resposta da vara de execução penal e nem a resposta do STF por parte do Alexandre de Moraes, dizendo se Oswaldo Eustáquio estava liberado ou não. Por que ela não responde isso, eu não sei. E por que a ministra também não mostra os e-mails da insistência do Oswaldo Eustáquio em ir pessoalmente, eu também não sei, tá? Porque ela não exibe, eu não sei. Depois eu posso até opinar, mas ela não exibe e ela não exibe esses dois fatos. E aí as redes sociais não perdoam, né? Tá aí o documento e fica aí uma contradição. A ministra diz que consultou a vara, né? Ela só diz que consultou. No documento, na nota do Ministério, o Ministério fala a mesma coisa, que consultou o STF e consultou a vara, mostrando apenas o objeto da consulta, que é o documento, o ofício, né? Mas eles não mostram a resposta. Muito suspeitoso, né? Mas tudo bem, eles optaram por não mostrar. Tá? Então, gente, é isso que nós temos, né? O que aconteceu, o que a ministra narrou e o que os documentos estão mostrando. Então, duas incoerências que existem na fala da ministra e na nota oficial do Ministério, as duas incoerências que aparecem ali, elas são fatídicas. Vamos lembrar, a primeira incoerência dá conta de que o Oswaldo insistiu em um e-mail para ir presencialmente. Eles não mostram esse e-mail. Mostram o Twitter, mostram os e-mails de solicitação dele, mas não mostram esse e-mail. Incoerência número 1. Segunda incoerência, ela diz que consulta o STF via ofício e a vara de execução penal de Brasília, com a juíza Leila Cury, né? Ela não mostra a resposta nem do STF e nem da vara de execução penal, mas nós temos aqui a resposta. Então, a ministra falou que a verdade tem que aparecer, né? A quem interessa esconder a verdade? Também não sei, ministra. Fica aqui a minha pergunta. Aqui eu já entro, então, na minha opinião. Gente, isso tudo está muito nebuloso. E lembra da palavra coincidência que eu falei lá atrás? Eu acho que tem muita coincidência aí. O que exatamente está acontecendo nos bastidores, eu não sei. Mas que tem alguém ou alguém manipulando algumas peças de tudo isso, eu desconfio que há. Porque tem coisas acontecendo aí que são meticulosas. Como assim? Um dia antes, o Oswaldo Eustáquio cai, se machuca, vai para o hospital, aparece tetraplégico. Ele pode ter caído da privada? Sim, pode. Por que não? Pode ter quebrado o chuveiro, ele ter feito? Sim, pode. Por que não? Mas pode ter acontecido perfeitamente outra coisa. Quem estava lá? Eu? Você? Quem mais?
Não é mesmo? O fato dele ter sido levado para o hospital e a família não ter tido acesso por horas e não ter tido nem acesso a ele, nem tampouco ao laudo médico, nem tampouco a informações por parte dos agentes penitenciários, né? O fato, que eu não citei, o fato do Oswaldo Eustáquio ter dado entrada no hospital sem sequer deixar o nome, né? Por uma ambulância do SAMU. E não um socorrista da própria penitenciária, porque normalmente é para ter uma ambulância lá dentro, né? Porque o SAMU, para não ser registrado ali a saída do carro, por que o SAMU? Porque esse negócio foi feito por fora, porque aparentemente ele entra pela porta dos fundos do hospital, sem deixar uma ficha de registro. O que aconteceu de fato? Nós não sabemos, mas esses fatos curiosos, né? Essas coincidências, elas chamam muito a atenção. Então, gente, vamos ficar atento, porque a impressão que há é que eles querem, aparentemente tem alguém muito interessado que o povo se revolte. Parece que alguém está jogando o estopim no meio do povo para que alguém acenda, né? Aliás, para mim o estopim já está aceso. Parece que essa manifestação interessa a alguém. Tá? Já existe alguma narrativa aí querendo culpar o presidente, que está lá em Santa Catarina, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver quando ele se cala, né? Que ele não fala alguma coisa, né? Mas ele também não precisa, ele não é obrigado a fazê-lo, né? Ele pode simplesmente ordenar aos seus ministros que façam alguma coisa, mas esse silêncio ele incomoda, né? A Damares, ela veio a público falar alguma coisa e de repente ela nem sabe do que ela está falando. Porque ela não acompanhou esse processo. Isso aí foi feito por assessoria. Isso aí foi feito por pessoas que trabalham no ministério dela, que é gigantesco. E ela não tem controle. Então, essa narrativa dela e essa nota não foi feito por ela. Alguém informou ela, ministra, se a senhora vai a público, a senhora tem que falar isso, porque foi isso que aconteceu. A ministra tem como checar fato a fato, caso a caso? Ela não tem como fazê-lo. Então, se de repente a assessoria, essas pessoas envolvidas, porque os direitos humanos no Brasil ele é complicado, estava de má fé, estava querendo, está participando de alguma coisa maior, a ministra não tem como saber. Eu não posso nem culpar a ministra. Então ela veio a público e falou o que ela tinha que falar, né? Do ponto de vista de que vai ajudar, prestar todo o apoio, melhor atendimento, né? Mas o que aconteceu de fato, a narrativa dos fatos, não é ela que está falando porque ela participou e ela esteve presente. Não. São tantas coisas que acontecem na pasta, né? Isso aí é informação que assessores trouxeram para ela, né? E o presidente, ele também pode dar uma ordem para que a ministra deu uma declaração, porque a pressão está muito grande, e ela o fez, né? Mas cadê o ministro da Justiça? O André Mendonça, onde é que ele anda? Ele falou alguma coisa? Se falou até o presente momento, eu não sei, tá? Se tiver fala alguma coisa, eu peço que me perdoe, mas eu não sei. Eu vou até colocar aqui André Mendonça, ver se ele falou alguma coisa, pra gente não ficar aqui pelo dito, pelo não dito, né? André Mendonça, pronto, achei. Vamos aqui, vou acessar junto com vocês, que é mais bonito. Pera aqui, só um minutinho. Pronto. Transicionei. Tá aqui, André Mendonça, né, ministro da Segurança Pública. Oração pelas famílias, dia 17 de dezembro. O último Twitter dele foi dia 17 de dezembro. Pelo Twitter ele não falou nada, né? Então continua da mesma maneira. Nós estamos no dia 22. Ele fez 3 Twitter aqui no dia 17, 4 Twitter, outro no dia 5. Parece que os Twitter dele são espaçados, né? Ele não fica que nem um Moro todo dia falando ali no Twitter. Então, gente, é meio complicado, né? Fato é que o inquérito ele nasce ilegal, ele permanece ilegal. O Oswaldo Eustáquio pela segunda vez é preso, né? A segunda vez aí se houve, de fato, esse ofício autorizando, né? Porque são fotos, não tem como colocar o documento original, alguém vazou, você vê que é uma foto. Então, documento original, PDF, registrado, a gente não tem, a gente tem que avaliar aquela foto. Tem como fazer uma alteração de um documento assim com tantos detalhes? Olha, gente, eu acho difícil, vou ser bem sincero, tá? Vamos botar o documento aqui, se você analisar, ó, o documento ele tem alguns detalhes ali, né, que chamam a atenção. Pode ser um documento falso? Pode, por que não, né? Mas você olha aqui, ó, governo do Distrito Federal, tem um símbolo aqui de Brasília com a pirâmide, né? Centro de Integridade de Monitoramento Eletrônica, Brasília, 15 de dezembro. Aqui tem algumas coisas, ó,
Olha lá, assinado digitalmente conforme MP número 2/2002-230/01, lei número tal, né? De assinatura digital. E tem algumas informações aqui, se o documento viesse inteiro, nos ajudaria, né? E tá aí, né? Tá aí. O Cláudio Simões tem nome do diretor aqui integrado de monitoração, tem o nome da juíza, né? Tem um número do ofício, né? Então são coisas que são rastreáveis, que tem como a gente entrar e pesquisar e verificar se esses documentos são verídicos, né? Então por que é expedida a prisão dele se havia uma autorização, ao que parece aqui, judicial? Não é mesmo? Por quê? Então, aparentemente, já é a minha opinião, havia sim um meio, né, de provocar tudo isso, inclusive que ele fosse preso. Então, por isso que eu falo que tem alguém querendo jogar uma bomba no meio aí para ver se acende o estopim, para ver se a galera se revolta. Eu acho que essas manifestações que estão acontecendo aí, ela é interessante para alguém. Quem? Eu não sei. Não posso citar aqui, não posso ser leviano e acusar ninguém, né? Mas há, aparentemente, uma manipulação gigantesca por trás, né? E a gente tem que ficar muito atento mesmo, né? E aí, claro, a direita, como sempre, ela bate cabeça, eis que vem aqui um racha, né? Vamos lá. O Alan dos Santos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O Alan dos Santos, né, tuitou, né, às 2h38, às 14, né, do dia 22 de dezembro, a coisa. Falem alguma coisa. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Quando o Adélio agiu, todos nós estávamos lá ao lado de vocês. Falem alguma coisa, qualquer coisa. O Oswaldo Júnior está tetraplégico. E aqui você percebe que há um certo desespero na fala do Alan dos Santos, né? Então ele tá fazendo um barulho, vocês têm que falar alguma coisa, vocês vão ficar calados até quando? E eles permanecem calados, tá? Aí o Alan dos Santos coloca mais tarde, duas horas atrás, vamos ver aqui a hora, às 3h15, tá? Às 14h15, ele coloca assim, ó, o Carlos leu, pois deixou de me seguir após a minha publicação, continua calado, covardemente calado. Então o Flávio, o Carlos Eduardo vai lá e bloqueia o Alan dos Santos. Pronto, isso já basta. Isso já vai criar um tititi, amanhã vai ter vídeo, daqui a pouco vai ter live, todo mundo falando disso, né? Aconteceu um racha aqui entre Carlos Bolsonaro e Alan dos Santos. Eu nunca vi os dois juntos, né? Eu vi mais Eduardo com Alan dos Santos no Terça Livre. Mas já vão dizer que houve um racha aqui, e isso é bom para a narrativa da esquerda, né? Aí olha só o que acontece depois. Ué, por que não apareceu? Aqui, ó. O Alan dos Santos tuita, deixa eu ver aqui a hora, por volta das 15 horas também, às 15h20, é o seguinte. A Damares Alves deixando de me seguir no Instagram e o Carlos Bolsonaro fazendo o mesmo aqui. Não é o tipo de resposta que eu esperava. Temos um jornalista preso sem cometer crime e estou cobrando tipo assim, de quem eu votei, né? Se eu não cobrar de quem eu votei, vou cobrar de quem? Decepcionado. Aqui ele tá falando do Carlos, e o Alan dos Santos é do Rio de Janeiro, o Carlos é carioca, ele deve ter votado no Carlos para vereador, né? Então tá aí, gente, tá aí. Por que o Carlos Bolsonaro bloqueou o Alan dos Santos? Porque a Damares Alves bloqueou o Alan dos Santos? Porque a Damares e o Carlos Bolsonaro estão do mesmo lado e o Alan dos Santos está do lado errado? Porque a fala do Alan dos Santos, quando ele cobra aqui, dizendo que eles falem alguma coisa, porque o cara ficou tetraplégico, ofendeu algum deles, eu não sei, né? Mas eis que a gente vê aqui mais aquele famoso racha, né? A direita, ao invés dela se fortalecer com as crises, ela se divide, né? E a Damares, ela cita algo interessante no vídeo, depois se quiser assista de novo, né? Que ela fala dessa divisão, né? A quem interessa essa divisão? Então tá havendo a divisão, né? A quem interessa? Eles vão lá e bloqueiam o Alan dos Santos. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos? Não sei. O Alan dos Santos está no mesmo processo do Oswaldo Eustáquio, né? Saiu do Brasil para não sofrer as mesmas sanções, porque ele mete a boca e fala, tanto quanto o Oswaldo. Se aqui estivesse, certamente estaria preso, a verdade é essa, né?
E aí fica toda essa trama, né? É uma trama muito bem alinhada, né? Que a gente não acha um fio ali para puxar. Ficam então margem para muitas desconfianças, né? A declaração da ministra foi completa, mas nem tanto assim. As duas informações que faltam, para mim, são as mais importantes e essas informações eu não obtive. E eu estou fazendo aqui 50 minutos, né, quase uma live inteira, para falar de um único assunto. Fiquemos atentos, acompanhemos. O pessoal está nas ruas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, né? Vamos ver o que acontece aí. O desenrolar das coisas, a gente volta a se falar, tá bom? Dependendo da novidade, amanhã eu trago aqui para vocês. Obrigado aí a você que teve paciência de ficar esses 50 minutos acompanhando o vídeo até aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima live, se o Criador dos céus e da terra assim nos permitir.